Palmares, que preside a sessão, demais deputados e funcionários e funcionárias da casa. O que me traz a essa tribuna, no expediente final, é um tema nacional, mas que não pode deixar de ser assunto aqui hoje. Eu acabei de ter a informação de que o Congresso Nacional não votou hoje, ficou para amanhã, a votação da PEC 438, que enfrenta o trabalho escravo no Brasil. Ela pode ser considerada uma segunda abolição. E é grave, né? Porque a gente está falando do século XXI, está falando de um país que é a sexta economia do mundo, está falando de um país que vai receber Olimpíada e Copa do Mundo, está falando de um país que tem um crescimento econômico enorme e convive com a escravidão há 512 anos. Quando eu falo escravidão, muita gente pode achar estranho, mas é escravidão mesmo. São trabalhos análogos à escravidão, são condições de trabalho onde as pessoas não têm liberdade, onde as pessoas muitas vezes trabalham por um prato de comida, têm os seus documentos retidos, têm o seu corpo retido no local de trabalho. São pessoas que não têm escolhas de ir e vir. Isso tudo em nome do lucro, da superexploração. Isso não é em função de condições precárias de trabalho, não. São pessoas que são escravizadas em nome do grande lucro, principalmente da exploração da terra. Não exclusivamente, mas principalmente da exploração da terra. Isso é muito grave, deputado Gilberto Palmares, que é evidentemente também preocupado com esse tema, né? Essa medida foi, estou falando da PEC 438 do trabalho escravo, e que diz claramente, o que diz a PEC, só para que quem nos assiste entenda, que como é que é isso de acabar com a escravidão. A PEC diz que todo fazendeiro, toda terra que tiver trabalho escravo, ela é expropriada para fins de reforma agrária, ou, se não for no caso de uma terra, para uma utilização pública diferente, caso seja uma fábrica ou coisa desse tipo. Pois não, deputado. Deputado Marcelo Freixo, apenas para corroborar com Vossa Excelência, aqui na casa funcionou, alguns anos atrás, uma comissão de combate ao trabalho precarizado. E eu tive o privilégio de presidir essa comissão e nós descobrimos situações análogas ao trabalho escravo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Empreiteiras que trabalhavam para Furnas, empreiteiras que trabalhavam para Telemar, e às vezes a gente na rua se depara com alguém e não percebe. Descobrimos uma série de jovens que trabalhavam vendendo rede nas ruas, vindo diretamente da empresa que produzia lá na Paraíba e aqui submetido a condições de trabalho escravo. Então existe situações de trabalho escravo, inclusive aqui no estado do Rio de Janeiro. E mais do que isso, deputado Gilberto, em 2009, o Rio de Janeiro, segundo o Ministério do Trabalho, isso não é um dado oficioso, um dado oficial, em 2009 o Rio foi campeão de casos de trabalho escravos no Brasil. O município de Campos dos Goytacazes, ele teve, deputado Gilberto Palmares, 715 casos de trabalho escravo em Campos no ano de 2009. Especificamente, a maior parte deles, dos 715, 552 na usina de cana do grupo J. Pessoa. Então, falamos de algo que não está no interior do Pará, no interior do Maranhão, nas terras do Sarney, né, ou nas terras do Renan Calheiros de Alagoas. Não, não, não. A gente está falando de algo aqui no Rio de Janeiro, em pleno século XXI. Então, quando a gente está falando de enfrentamento ao trabalho escravo, isso é um dano absurdo, inaceitável. Já não era aceitável no Brasil colônia, no Brasil império. Imaginar que a gente vem para a República e no século XXI convive com o trabalho escravo. E essa PEC, por que essa PEC não passa? Por que de tão evidente? Por que ela foi aprovada em 2003 no Senado, em 2004 na Câmara e até hoje ela não é aprovada? Porque há uma resistência muito forte da bancada ruralista. Há uma resistência muito forte da bancada do latifúndio. Essa bancada do latifúndio não quer aprovar por quê? E aliás eu acho que é uma confissão de culpa.
Porque não, mas eles são fazendeiros. Mas quem é fazendeiro tem que trabalhar com trabalho escravo? Tem que trabalhar com condições análogas à escravidão? Por que resistem tanto a esse modelo? É importante que se diga que esse debate sobre trabalho escravo está associado à questão maior da violência no campo. Por exemplo, deputado Gilberto Palmares, os conflitos no campo envolvem 92 mil famílias no Brasil. 65 pessoas são assassinadas por ano, em média, na luta pela terra. 65 homicídios por ano, em média, na luta pela terra. Entre 85 e 2009, 2.709 famílias foram expulsas de suas terras. Nos últimos 25 anos, 160 mil famílias foram submetidas a trabalho escravo nas usinas de cana, ou seja, no agronegócio. Então, essa concepção de desenvolvimento é que tem que ser questionada. Essa PEC tem que ser aprovada e nós temos que fazer um grande debate sobre essa concepção de desenvolvimento que acumula riqueza, que acumula terra e que coloca o lucro acima da vida. Porque é o lucro sendo o principal objetivo da exploração da terra e não a produção de alimento, e não a produção de moradia, nem não a produção da dignidade humana. É o lucro que viabiliza a tortura, é o lucro que viabiliza o homicídio, o assassinato no campo, é o lucro que viabiliza o trabalho escravo. Que tenha lucro na terra, que a terra possa gerar lucro, mas o fundamental da terra é a sua função social, e isso está estabelecido na Constituição. A Constituição garante a função social da terra. Hoje, mais de 70% dos alimentos são produzidos pela pequena e média propriedade no Brasil. Não é o latifúndio. O latifúndio é um mal histórico nesse país. Então isso é inadmissível em pleno século XXI, e o Congresso não ter a dignidade de fazer essa votação. Não é possível. E nesse momento a Assembleia Legislativa tem que aprofundar esse debate, ou os deputados usaram a tribuna para isso. E essa discussão tem uma relação direta com o Código Florestal, com a mudança do Código Florestal. Lamentável o que o Congresso votou, lamentável a flexibilização de leis que protegem o meio ambiente, lamentável o perdão da dívida de latifundiários que acabaram com o meio ambiente. E essa reforma do Código Florestal aliviou e extinguiu a dívida desses latifundiários. Lamentável a falta de controle via internet sobre a produção agrícola, jogando o país na falta de transparência no que diz respeito à produção da terra. Então a gente espera profundamente que a presidenta Dilma vete o Código Florestal. A bancada do PT já votou contra, mas é muito importante que a presidência vete o Código Florestal e o Congresso aprove a PEC 438. É importante que não aprove a PEC 215, que proíbe o governo de demarcar terra de indígenas e quilombolas. Então a briga pela terra hoje, que aproximou ambientalistas de quilombolas e de pessoas que pensam numa outra alternativa de desenvolvimento, de crescimento para esse país, é uma luta contra o latifúndio. O debate da reforma agrária é um debate vivo. E não é à toa que é tão difícil aprovar uma PEC que diz fim ao trabalho escravo. Porque a resistência da lógica do Brasil colônia, da monocultura, da escravidão, da produção para o mercado externo, da concentração da terra e do massacre do povo pobre, indígena e negro, prevalece até hoje nos tempos republicanos. Então que fique aqui o protesto dessa casa contra o Congresso Nacional, que primeiro votou favoravelmente ao Código Florestal, e agora está nas mãos da Presidência da República a chance de vetá-lo. Mas é fundamental que a gente pressione para que a PEC 438 seja aprovada. Essa é uma questão nacional, onde o Rio de Janeiro não está distante, porque o Rio de Janeiro ainda hoje tem as suas contradições de terra, tem a violência no campo. O Rio de Janeiro não é só o seu centro turístico, o estado do Rio de Janeiro tem a sua concentração de terra.